aqui agora para dar um exemplo prático com tudo que vocês viram no vídeo sobre função de segundo grau. Vamos lá, gente? Então, eu coloquei aqui o exemplo. Dada a função quadrática, essa função aqui, ó, tá? É uma função segundo grau completa. Determine a concavidade da parábola. Os zeros da função, as coordenadas do vértice e o gráfico da função. Primeira coisa, gente, antes de tudo, primeira coisa que você vai fazer. Identificar os valores de A, B e C. Vamos lá identificar? A, o número que sempre acompanha x ao quadrado, está oculto, não tem um sinal negativo, é 1 positivo. Aqui, a letra B é menos 4, porque é o número sempre que acompanha x, hein? E a letra C, 3 positivo. Identificados, ok. Agora vamos começar a responder. Determine a concavidade da parábola. A professora, lá no início do vídeo explicativo sobre função de segundo grau, eu falei sobre a concavidade da parábola. Carinha feliz, carinha triste, certo? Identificando como? Se a letra A aqui, ó, é positiva, quer dizer que essa carinha é feliz. Então, a concavidade da parábola, tá? Sempre da parábola, porque é uma função de segundo grau, é para cima. Então, respondendo aqui, primeira parte, que a concavidade é para cima, tá? Concavidade é para cima, carinha feliz. Vamos seguir. Zeros da função. Para eu achar os zeros da função, eu tenho que calcular o quê? Fórmula de máscara, ó. Fórmula de... Para calcular, então. Para calcular os zeros da função, eu preciso calcular a fórmula de Bhaskara. Só assim eu vou encontrar os dois valores para x. Vamos ver se temos dois valores, se esses valores são iguais, se eles são distintos ou se eles não existem. Vamos ver, determinando aqui o discriminante, que é o delta. Então, vamos lá, ó. Para que a gente identificou essas letras, valores numéricos, né? Exatamente para facilitar aqui, tá bom? Então, B é menos 4. Então, nós temos menos 4 ao quadrado. Menos 4 da fórmula, vezes. Quanto equivale a letra A? O valor numérico é 1. E o C vale 3. Então, quer dizer que delta é igual a menos 4 ao quadrado, 16 positivo. Então, eu resolvo isso daqui primeiro. Depois, eu vou resolver toda essa multiplicação aqui, fazendo regra de sinal, tá? Menos com mais na multiplicação, sinais diferentes na multiplicação, menos. 4 vezes 1, 4, vezes 3, 12. Cuidado, vamos lá, ó, sinal de alerta. Sinal de alerta. Por quê? A prova é muitos alunos fazendo o quê? Resolve aqui. Menos 4 ao quadrado, 16. Vou até apagar aqui, para mostrar o erro para vocês. Aí coloca aqui, menos 4 vezes 1 vezes 3. Eu encontro, gente, cálculo assim, ó, 16 menos 4, 12, tá? Vezes 1 vezes 3. Encontro esse tipo de cálculo, tá bom? Deixa eu pegar aqui o paninho para a gente pagar. Mas cuidado, 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 gente, com sinais e com ordem das operações. Então, aqui dá 12. 16 menos 12, temos que o discriminante é igual a 4. Não deu igual a 0, não deu negativo, então quer dizer que nós temos duas raízes reais e diferentes, distintas, tá? Então, a gente vai ter x que é igual a menos da fórmula. Letra B é menos 4, então a gente tem menos da fórmula, menos 4 da letra B, mais ou menos a raiz do delta que acabamos de encontrar, dividido por 2 vezes a letra A, que é igual a 1, tá? Vamos fazer todo esse cálculo. Lembrando que nós temos dois sinais aqui, existe uma multiplicação, ou seja, sinais iguais na multiplicação é mais. Então, vai ficar aqui 4, mais ou menos, raiz de 4, 2, dividido 2 vezes 1, 2 também. Então, nós teremos duas raízes, o x1 e o x2. Onde, nesse x1, eu vou fazer o cálculo, todo esse cálculo com a soma, e no x2 eu vou fazer todo esse cálculo com a subtração. Então, nós temos aqui que 4 mais 2 é 6, 6 dividido por 2 é 3. E nós temos aqui 4 menos 2, 2 dividido por 2, temos a segunda raiz igual a 1. Então, nós encontramos as duas raízes reais
e distintas, diferentes. Mas por que eu sabia que elas eram diferentes? Porque aqui, ó, o delta, o discriminante, deu maior do que zero, tá? Agora, nós vamos encontrar o quê? As coordenadas do vértice. Entenderam por que isso daqui, ó, é importante? Porque a gente também vai utilizar aqui nas coordenadas do vértice, tá? Então, vamos achar o x do vértice, ou seja, o ponto mínimo dessa parábola, porque até então eu sei que essa parábola, ela é feliz, então eu vou achar o ponto mínimo dela, tá? Ou seja, o ponto mais baixo dessa parábola. X vértice é igual a menos da fórmula. Letra B é menos 4. Cuidado com regra de sinais, hein? Dividido por 2 vezes a letra A. Então, quer dizer que o x vértice é igual a 4 dividido por 2. Menos com menos mais, 4 dividido por 2, 2. Então, quer dizer que o x vértice é igual a 2. E o y vértice menos o delta ou discriminante é 4, gente. Cuidado para não achar que aqui nós temos uma raiz. Nós não temos a raiz de delta, é só delta, tá? Então, menos aqui o 4 dividido por 4 vezes A. Fazendo aqui o cálculo, menos 4 dividido por 4, temos que o y vértice é igual a menos 1, né, professora? Isso mesmo, menos 1. 4 dividido por 4, fazendo a regrinha de sinal, sinais diferentes na divisão, menos. Então, por hora, nós temos aqui essa resolução, faltando apenas o gráfico. Nós vamos fazer um esboço desse gráfico. Não vou jogar valores para x, fazer o cálculo para encontrar o valor no eixo y, ok? Vou fazer apenas o esboço desse gráfico. Então, temos aqui o eixo x, o eixo y. Eu sei que nós temos 2 pontos no eixo x, onde o gráfico vai cortar. Esses valores, gente, que nós fizemos aqui na fórmula de Bhaskara, o x1 e x2, são os valores onde o gráfico, a parábola, corta o eixo x, tá? Então, nós temos aqui a origem do gráfico, 1, 2, 3, mais ou menos. Temos aqui. Professora, mas em que ponto eu sei que no eixo x, o gráfico, a minha parábola vai cortar esse eixo x nos 2 pontos, 1 e 3. E eu sei também que a minha parábola é a boquinha feliz, voltada para cima, feliz, né? Porque aqui é positivo, lembram disso? Então, tá faltando o quê? Eu descobrir ou eu identificar em qual valor essa parábola corta o meu eixo y. Uma dica para vocês: quando vocês tiverem uma função de segundo grau completa, o valor que está sozinho aqui vai ser onde o gráfico corta o eixo y, certo? Então, o gráfico, esse daqui, dessa função de segundo grau, corta o eixo y no ponto 3, tá? 1, 2, 3. Então, quer dizer que neste ponto aqui, nós encontraremos a parábola cortando o eixo y, tá? E nós fizemos o cálculo do x vértice e y vértice. Eu já esqueci quanto que deu, gente. Vou refazer aqui, ó. Menos b dividido por 2. Isso daqui vai dar menos 4 dividido por 2. 4 dividido por 2, 2. E aqui o y vértice, se eu não me engano, dava 1. Menos 1, não era isso? Dá menos 1, né? Menos delta dividido por 4a. Menos 1. Então, quer dizer que eu tenho a parábola cortando esses 3 pontos. Só que ela vai ser feliz, não vai? Então, vai ter esse ponto mínimo aqui. E esse ponto mínimo eu consigo por esses 2 valores, tá? Juntando esses 2 valores, ligando esses 2 valores numéricos aqui no nosso gráfico. Onde o x vértice é igual a 2, ou seja, esse ponto aqui. E eu vou ligar com o ponto menos 1 de y. Então, menos 1 aqui de y. Ligo esses 2 pontos e consigo, assim, desenhar o quê? A minha parábola, tá? Então, essa daqui vai ser o esboço da minha parábola, ou seja, o gráfico da minha função. Sem precisar substituir valores para x, para fazer o cálculo aqui na função e encontrar o y, que é a coordenada y. Gostou? Então, agora eu quero que você compartilhe, curta,
para você não ficar com mais nenhuma dúvida, certo? Então, isso tudo aqui tá o quê? Tá o quê? Tá explicado.